Romanos 5, 18 a 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo, repetindo essa mesma mensagem, 1 Coríntios 15, 21 e 22, diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos orar e depois vamos ouvir uma música e em seguida estaremos falando acerca da palavra de Deus. Pai, nós te louvamos e nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor esteja nos abençoando, esteja falando ao nosso coração de acordo com aquilo que nós lemos, ó Deus. Agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar, condenar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplarás ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o meu refúgio em minhas lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te
Condenarás, Senhor, e te levantarás, Ele vem para se salvar. Condenarás, Senhor, e te levantarás, Ele vem para te salvar. Eu gostaria de falar, baseado nesses dois textos, sobre duas pessoas e duas situações que vemos aqui. As pessoas são Adão e Cristo. E a situação, condenação e salvação. E no meio dessas condições existe uma palavra, a mais sublime palavra da Bíblia, graça. Vamos lá. Nós vamos começar com a criação, sobre a forma como Deus nos criou. Isto é, a nossa criação. Então a Bíblia diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós somos constituídos na sua sabedoria e grandeza. Deus nos criou e nos constituiu pelo menos de duas partes principais. Existe em nós o eu material, isto é, aquele eu físico que se relaciona com este mundo físico por meio dos sentidos. E também o eu imaterial, interno, que se chama alma ou espírito, que se relaciona com Deus. E a Bíblia diz assim, Gênesis 2:7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou, e o homem passou a ser alma vivente. Como disse alguém, em algum lugar no ser interior, nós não sabemos onde, encontramos a nossa mente que nos permite pensar, as nossas emoções que nos permitem sentir, nossa vontade que nos permite escolher. Na criação original, a humanidade ela era importante. Recebeu o domínio, os nossos primeiros pais, eles receberam o domínio sobre todas as demais criaturas que Deus havia criado. E também sobre toda a terra. Essa é a criação, a importância da criação original. Mas não era só isso. Os nossos primeiros pais desfrutavam de um sentido de segurança. Nada a temer, nenhuma ameaça, nenhum perigo. Podiam comer da árvore da vida e viver para sempre na presença de Deus. Não lhes faltava nada. Uma outra bênção de Deus foi a comunhão, a bênção de pertencer. Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então eis aqui uma nova dimensão do pertencer, da comunhão. Assim viviam nossos representantes. Perfeita comunhão com Deus e com tudo mais. Eram felizes e sabiam disso. Mas alguma coisa deu errado. O que deu errado? Não somos mais assim. Quando foi que eles perderam a beleza do paraíso? E podemos trazer também para nós, quando foi que perdemos a beleza do paraíso? Então começou assim, ao lermos ali no livro de Gênesis 2, 16, 17, diz assim, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Diz a Bíblia que a serpente era o animal mais sagaz, mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que você não comessem a fruta nenhuma da árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Sutilmente,
A serpente afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom para dar entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. A desobediência surtiu um efeito imediato e de longo alcance. Eles foram expulsos do paraíso. A união com Deus foi rompida instantaneamente. E como resultado, eles perderam a comunhão plena com toda a criação. O caos se instalou na história humana. Como diz a Bíblia, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Qual foi a consequência da desobediência do pecado no corpo? Esse eu material, o corpo, não recebeu a morte instantânea. Nós comemos e não morremos, mas vão morrer. Eles já não existem mais. Esse corpo colheu alguns flagelos da desobediência. Davi, no Salmo 38, narra alguns resultados da desobediência. Ele diz assim: tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura, por causa do meu pecado. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lomos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Mas não só o corpo, mas a mente também foi afetada. Eles ficaram confusos e perderam a visão do belo e do puro. E hoje não é diferente. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As emoções dos nossos primeiros pais foram afetadas e a nossa também. Antes da queda nós lemos isso. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Depois da queda diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Não só a vergonha e a culpa, mas também a ira, a raiva e depressão. Tudo isso tomou conta da família, a família dos nossos primeiros pais. Tanto que Caim, por inveja, ciúme e orgulho, matou seu irmão Abel. Deus ainda falou com ele perguntando: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Por fim disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que eu não posso suportar. Eles sentiram medo, fugiram de Deus, começaram a fugir de tudo e de todos. Por quê? Porque um dia desobedeceram ao Senhor, desobedeceram a Deus, deram ouvidos à serpente. Aqui está um pequeno relato da história da humanidade. Começamos com uma história bonita e promissora de comunhão com Deus e tudo mais, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, nossos primeiros pais perderam o paraíso e nós também perdemos. Perdemos a comunhão com Deus e com a criação. Agora não sabemos voltar. Tentamos do nosso jeito, mas quanto mais tentamos, mais distantes de Deus ficamos.
as culturas, o ser humano sente essa necessidade de apaziguar a Deus quando coisas ruins começam a acontecer. A conclusão é: Deus está irado, vamos fazer alguma coisa, algum sacrifício para agradá-lo. Mas o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que resultou na sua morte por nós. Na nossa história entra Jesus. O primeiro Adão, disse alguém, estava nu e envergonhado. O último Adão, Jesus, estava nu e carregou a nossa vergonha. O pecado do primeiro Adão nos trouxe espinhos. O último Adão usou uma coroa de espinhos. O primeiro Adão se pôs no lugar de Deus. O último Adão era Deus colocando-se no lugar dos pecadores. O primeiro Adão pecou junto à árvore. Jesus, o último Adão, carregou o nosso pecado no madeiro, que é feito de uma árvore. O primeiro Adão morreu como pecador. O último Adão, Jesus, morreu pelos nossos pecados, pelos pecadores. O primeiro Adão desobedeceu e se afastou de Deus. O último Adão, pela obediência, nos aproximou do eterno. De acordo com a Bíblia, nós morremos em Adão, mas renascemos em Cristo. Em Adão há condenação, mas em Cristo há salvação. Em Adão somos amaldiçoados, em Cristo somos abençoados. Em Adão há ódio e morte, em Cristo há amor e vida em abundância. Dois caminhos pelos quais podemos construir a nossa identidade: Adão ou Cristo. Em Adão, eu me defino do meu jeito ou do jeito que as pessoas me rotulam. Em Adão, eu sempre vou achar que sou imprestável, ou que tenho a solução, ou que não valho nada, que sou fracassado. Em Adão, eu vou construir uma identidade na areia. Mas em Cristo as coisas mudam. Eu estou nele, e quando eu tenho essa convicção, dificilmente vou ficar abatido. Ele é o meu advogado, ele é o meu socorro presente nas tribulações, ele me defende diante das acusações de Satanás. Deus me ama? Sim. Deus caminha comigo? Sim. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Saia do Adão e volte para Cristo. Adão é o meu representante? Sim. Mas eu não estou mais em Adão. Agora eu estou em Cristo. E em Cristo somos mais que vencedores. Não somos mais resultados do nosso passado. Somos primeiramente resultado da obra de Cristo na cruz. A coisa mais importante em que cremos é um conhecimento verdadeiro sobre quem é Deus. E a segunda coisa mais importante em que cremos é quem nós somos como filhos de Deus. Devemos nos ver como Deus nos vê. Quem disse isso com propriedade foi Neil Anderson, e é uma verdade. Eu encerro voltando aos dois textos lidos no início. Portanto, em Romanos 5, 18 e 19, portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, um só pecado, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de Adão, da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, por causa da obediência de Cristo Jesus. Porque assim como por meio de um homem veio a morte,
assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim, como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Sabe por quê? E sabe como? Pela graça de Deus que foi derramada em nós. Louvado seja o nome do Senhor, por causa de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que tenhamos o nosso coração sempre gratos, reconhecendo que o Senhor nos tirou de Adão, da condenação, e nos trouxe para a vida e vida eterna. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos. Nós agradecemos a Deus porque os nossos primeiros pais, eles pecaram, desobedeceram como nossos representantes, e nós também nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Mas quando olhamos para a cruz, na dor, no sofrimento, vemos ali Jesus levando a nossa condenação e pela graça nos trazendo de volta para o Senhor. Ó Deus, dá-nos esse entendimento e que possamos estar voltando para o Senhor, reconhecendo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome. Pai querido, agora nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida do teu povo, as famílias, aqueles que estão nos ouvindo agora, que tenham, ó Deus, a tua bênção, a tua graça. Continue derramando bênção, sabedoria e graça na vida da tua igreja, nas famílias, em nossos corações, em nosso país. Continue dando temor, ó Deus, àqueles que ainda estão com o coração fechados para o Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso país. Nós oramos, Pai. Nós agradecemos. No nome precioso, maravilhoso de Jesus, nosso Salvador. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor, te adoramos. Seja bem-vindo ao nosso meio, Pai. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou.